nosso texto hoje vai do verso 1 até ao verso 19, mas para já vamos ler apenas os primeiros 6, depois ainda vamos voltar a cantar e voltaremos depois à palavra. Então, Marcos, capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E Jesus disse ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: Estenda a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Então vamos a isso, queridos irmãos. Hoje estamos novamente com o texto de Marcos aberto à nossa frente. Estamos no capítulo 3. Acabámos de cantar agora um cântico que eu gosto muito, que a determinada altura afirma que o meu coração é somente teu. É uma frase bonita de ser cantada, mas é pesada, certo? Porque apercebemos ao mesmo tempo quando cantamos isso que não é bem assim, não é? Vi ali o Pedro a dizer não é? O meu coração não é somente teu. Mas é isso que nós queremos, é para aí que caminhamos e afirmamos isso ao mesmo tempo. Isso também está em causa quando estudamos um Evangelho como o de Marcos. E somos confrontados com a necessidade da transformação que os nossos corações precisam. Então coloquem os vossos olhos no texto um pouco mais atrás, folheiem as vossas Bíblias. Portanto, vamos fazer também um pouco de exercício de revisão. Basta verem os subtítulos, não é, dos dois capítulos anteriores para nos situarmos. Recordam-se que na semana passada o pastor Tiago pregou a segunda parte, ou a segunda metade do capítulo 2. Lembram-se do que é que aconteceu? Jesus chamou... Foi o capítulo 2 inteiro? Não foi. Tínhamos começado há 15 dias, exatamente, com a cura do... Exatamente, a cura do paralítico, exatamente. E a semana passada, lembram-se que Jesus chamou Levi, não é? Jesus come com pecadores, confrontaram Jesus com a questão do jejum, mais Jesus é Senhor do sábado, ok? E neste texto do capítulo 3, como é que começamos? O que é que vocês acharam interessante, que não é novo e que voltou a acontecer aqui, logo no início do capítulo 3 que lemos? O que é que acharam interessante? Não é a primeira vez que está a acontecer. Onde é que Jesus está? Na sinagoga, não é? E em que dia? Sábado, ok? Portanto, já aconteceram 2 ou 3 vezes até aqui. Portanto, há aqui um pequeno padrão que a palavra nos está a dar de Jesus a entrar numa sinagoga. E há uma coisa interessante quando eu estava a ver o texto e apercebi-me que, de facto, no próprio texto e na própria dinâmica do Evangelho, do ministério de Jesus, há este padrão dele continuamente ir à sinagoga e pregar. Lembram-se? Foi isso que Jesus disse: eu vim para pregar. Não é? Foi por isso que eu vim. Convém que nós vamos a mais aldeias, a mais povoados, a mais sítios, porque eu vim para pregar. E eu lembrei-me de uma dicotomia que normalmente se faz, ou com alguma tendência se faz. Não sei se já ouviram, provavelmente já. De alguém dizer: eu sou de Jesus, mas não sou da religião. Já alguém ouviu dizer isto? Se calhar alguns de nós aqui já disseram essa frase. Essa é uma dicotomia que, a meu entender, e tendo em conta aquilo que a palavra diz, não faz muito sentido. É claro que nós não somos da religião no sentido de fazermos tudo o que a religião pede para então nos mostrarmos a Deus. Mas quando nós vemos o que o ministério de Jesus implica, nós percebemos que Jesus não descarta o programa religioso, certo? Ele vai para a sinagoga. Ele vai para a sinagoga num dia de sábado para pregar a palavra. Então, nós percebemos que Jesus faz isso porquê? Jesus é a verdadeira religião. Jesus é o Senhor do sábado. Nós não temos como viver a nossa fé em Jesus. Dizemos: eu amo muito a Jesus, e depois dizemos: mas eu não quero nada com a religião. Porque uma coisa não invalida a outra. O Senhor Jesus veio confirmar a verdadeira religião, ok?
Nesse sentido, igualamos a religião com a vida de igreja, por exemplo. Não é? Eu quero muito Jesus, mas não quero assim grande coisa com a igreja. Okay? Isso não faz muito sentido, porque aquilo que Jesus veio estabelecer foi o quê? Foi a sua igreja. Não é? Foi a maneira como nós devemos viver a nossa fé como comunidade. Esta foi a primeira coisa que me chamou a atenção, quando logo no início deste capítulo Jesus vai à sinagoga para pregar e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Talvez a vossa tradução diga atrofiada, ou outro termo, mirrada. Atrofiada também, em algumas traduções. Exatamente. Então, o que é que está a acontecer? Este homem que está ali. E quem é que estava a observar Jesus? Estavam a observar Jesus para ver se o curaria em dia de sábado a fim de o acusarem. Nós vamos perceber mais à frente que são os fariseus que estão a observar Jesus. Não é? Os fariseus observam Jesus com um guião prévio. Repararam nisso? Os fariseus observam Jesus para fazer o quê? Para o acusarem. Então, eles avaliam para acusar. Okay? Não há nada escondido acerca dos fariseus. Não é? Como se costuma dizer em inglês, what you see is what you get. Não é? Aquilo que eles estão lá a mostrar é o que eles dão. Então, eles têm um guião para acusar Jesus. Estes inimigos são dedicados e não perdem pitada do que Jesus faz. Já repararam também neste padrão? Onde Jesus está, estão lá os religiosos, certo? Estão lá, não é? E à medida que preparava esta meditação, esta mensagem, lembrei-me de uma frase. Eu não sabia muito bem de onde é que a tinha ouvido. Fui pesquisar ao Google, não é? para descobrirmos tudo. Fui ao Google e meti e percebi que a frase originalmente é de um filósofo chinês, do século V ou VI a.C., mas ela é dita num filme extraordinário que é O Padrinho 2. Já viram O Padrinho 2? O segundo padrinho. Há quem diga que é melhor que o primeiro. Eu não vou tão longe. Qual é a frase? Mantém os teus amigos perto, mas os teus inimigos ainda mais perto. Não é? Parece que os fariseus estão a fazer isto, não é? Ok, nós mantemos aqueles que nos são chegados, amigos da nossa causa perto, mas os nossos inimigos, os nossos adversários, nós vamos manter ainda mais perto. Os fariseus estão a fazer isto, não é? Eles estão ali onde Jesus está, eles estão ali para apanharem alguma coisa solta que Jesus possa deixar para então lançarem-se na ofensiva. E como dizia o verso 2, a fim de o acusarem. Então a única maneira que estes religiosos têm de se relacionar com Jesus é da inimizade declarada. Okay? Este é um dos contrastes que o texto vai estar a fazer. Mais à frente vamos ver o outro. Okay? Portanto, os fariseus têm esta maneira descarada de se relacionar com Jesus, que é esta inimizade. Às vezes pode estar um pouco subentendida na maneira como eles abordam Jesus, mas a inimizade em relação a Jesus está lá sempre. Então, há aqui um clima tenso, certo? Jesus sabe que está a ser observado e aquele homem está lá com a mão ressequida, com a mão mirrada, e Jesus apercebe-se e diz ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Não é? Parece que Jesus usa este homem que tem ali uma doença, coloca-o no meio para chamar a atenção a alguma coisa. Parece que... Queres que eu fale mais perto do microfone? Ok, Rodolfo. Obrigado. Parece que Jesus usa aquele homem, pega no homem, traz-lo para o centro como pretexto para chegar aos seus adversários. É interessante, porque parece que o homem doente da mão mirrada é apenas um pormenor no texto para falar de um assunto mais profundo, mais intenso. Jesus quer curar doenças físicas, certo? Jesus quer, esse desejo é declarado. Isso é claro não só neste Evangelho de Marcos, como em todos os outros Evangelhos. Jesus quer curar pessoas. Mas ele também mantém a sua atenção num problema paralelo, que são os corações, e podemos dizer, igualmente atrofiados, igualmente ressequidos, de quem o avalia. Por um lado nós temos o homem da mão ressequida, e no outro lado nós temos homens com o coração ressequido. Então Jesus está a pegar neste homem e colocá-lo no meio, e ele vai fazer uma pergunta aos fariseus para destapar o seu coração. Não é? Verso 13, ele disse ao homem para vir para o meio, e no verso 4 ele faz uma pergunta àqueles que o estavam a avaliar: é lícito
É permitido. Vejam lá se eu posso, nos sábados, fazer o bem ou fazer o mal. Salvar a vida ou tirá-la. Estão a perceber a maneira como Jesus está a colocar as coisas? Eles não têm resposta para dar. Não é? Eles ficaram em silêncio. E este silêncio à pergunta de Jesus não revela sabedoria da parte dos fariseus. Às vezes nós lemos a palavra e percebemos que o silêncio muitas vezes é o ato mais claro de como os personagens podem mostrar sabedoria, certo? Lembram-se assim de algum exemplo em que o silêncio foi a maior prova de sabedoria? Há um clássico, exatamente. Os amigos de Jó, não é? Quando estiveram calados, tudo o que disseram foi certo. Foi o melhor momento deles, não é? Mas neste caso em concreto, o silêncio dos fariseus não está a mostrar sabedoria. Bem pelo contrário, está a mostrar dureza. Reparem como o texto está mais concentrado em destacar a reação de Jesus à dureza do coração deles. É interessante. O texto está a destacar muito mais a reação de Jesus à análise, à avaliação que os fariseus estão a trazer. E não tanto, por assim dizer, à cura daquele homem. A cura é importante, mas parece que o texto está a colocar a ênfase naquilo que Jesus está a querer enfatizar acerca dos fariseus. A cura física acontece, mas o milagre no coração, como o pastor Tiago tem repetido, o milagre no coração fica longe daquela gente. A cura acontece, Jesus faz o milagre de curar aquele homem, mas o milagre no coração daqueles homens fica longe de acontecer. E é isso que indigna e entristece Jesus, este Jesus que cura para mostrar o quê? Para mostrar que quer e que tem o poder para perdoar pecados. Lembrem-se, isto é muito importante, este princípio que nós aprendemos lá atrás no capítulo 2, quando aquele paralítico é trazido, não é, naquela maca, desde o teto, para Jesus o curar. O que é que Jesus vai dizer outra vez aos religiosos? O que é mais difícil? É eu dizer a este homem, levanta-te e anda, ou eu dizer os teus pecados estão perdoados? O que é que Jesus vai dizer? Para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar pecados, eu digo-te, levanta-te e anda. Portanto, Jesus quer curar para mostrar que a cura mais importante, Ele também tem o poder de a fazer. Ele quer fazê-la, quer perdoar pecados. Olhando-nos ao redor, indignado e conduído da dureza do seu coração, ele disse ao homem, estenda a mão. Estendeu-a e a sua mão foi restaurada. Então, é esta dureza daquela gente que indigna e entristece Jesus. E a reação de Jesus que está aqui a ser destacada é uma reação severa, é bem intensa. Jesus fica condoído, fica triste, fica indignado. Já uma vez ficaram indignados por alguma coisa básica que vocês tomam como garantida e outra pessoa rejeitou? É esse tipo de indignação, mas muito maior, porque a importância de sermos perdoados dos nossos pecados não tem comparação. Jesus está condoído, está indignado. Então reparem, este primeiro episódio, como é que termina? Verso 6, retirando-se os fariseus, porque eles não responderam, não é? Não queriam que o seu coração fosse destapado, que eles não queriam revelar a sua verdadeira identidade, conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Este episódio termina com a confirmação de que os fariseus tiveram um mau intento desde o início. Eles começaram com uma avaliação disfarçada e terminam num desejo homicida. Eles começam apenas com uma avaliação. Vamos lá ver se conseguimos apanhar aqui alguma coisa. Mas no final, Marcos mostra a verdadeira cor, as verdadeiras cores destes fariseus. Eles terminam com um desejo homicida, um plano até para matar Jesus. O ódio destes homens por Jesus é tão grande ao ponto de se abrirem às coligações mais improváveis. Não sei se têm ideia de quem são estes herodianos. Sabem quem são os herodianos? O nome indica-nos alguma coisa. Herodianos? Herodes. Qual era a relação destes homens com Herodes? Alguém sabe? Aprendi isto com o pastor Tiago. Está escrito no livro. Se quiserem saber, podem comprar o livro.
Não, mas eu vou dizer. Eram apoiantes da dinastia dos Herodes, não é? Os reis dos judeus, que na prática eram reis fantoches do Império Romano, ok? E que estavam ali a governar aquela zona. E estes herodianos tentavam um encontro da fé antiga, da fé judaica, com o progresso recente dos tempos. Ou seja, eles tentavam aliar o apego que eles tinham à fé do seu povo, mas ao mesmo tempo queriam pactuar com o poder invasor de Roma. Okay? Portanto, queriam estar no campo de Deus e no campo do diabo, se podemos colocar as coisas assim. Então eles na prática eram vistos como traidores da pátria. Agora, os fariseus eram conservadores da fé, mais ligados com o povo, completamente contra, sem qualquer tipo de afeição pelo poder invasor. Os fariseus, reparem, o ódio deles é tão grande que eles estão na disposição de se irem coligar com os seus adversários políticos. Ok? No nosso panorama atual, isso seria mais ou menos equivalente ao quê? Agora, é sempre sensível falar nestas coisas, mas sei lá, será o Bloco de Esquerda com o Chega? Talvez, uma qualquer coisa assim. Ou o LIVRE com o Chega, não sei. Mas pensem, os inimigos políticos e ideológicos dos fariseus, okay, olha, vamos abrir aqui uma grande exceção, porque a gente quer matar Jesus. Portanto, não interessa se comprometemos aqui os nossos princípios políticos, ideológicos, religiosos até, seja o que for. Nós queremos é que aquele homem seja morto. Os adversários de Jesus vêm de polos opostos. Não há como ficar indiferente a Jesus. Jesus tem a capacidade e o poder de causar reação em todo o tipo de pessoas. E os adversários de Jesus vêm de polos opostos. Dão tudo o que têm e fazem-no, reparem, não é um pormenor. Eles conspiraram o quê? Levaram algum tempo para conspirar? Ou foi... Levaram algum tempo, queridos irmãos, o que é que diz o vosso texto? Aí no verso 6. Retirando-se os fariseus, conspiravam o quê? Logo. Então, eles aplicam-se, eles vêm de polos opostos, eles dão tudo o que têm e eles fazem-no rapidamente. Eles têm uma missão, os inimigos de Jesus. E mais uma vez vale a pena reforçarmos este ponto. Isto é uma grande lição para nós. É uma grande lição para os discípulos de Jesus. Certo? A dedicação que estas pessoas têm a Jesus é de causar inveja. Quem me dera ter esta dedicação. Aprendemos também com os adversários de Jesus. Vamos avançar, vamos para o próximo trecho. Então nós temos este episódio. E guardem para vocês esta reação dos fariseus, ok? Esta reação extremada à afirmação de que eles querem ver Jesus morto. Verso 7. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguiu da Galileia uma grande multidão, também da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Então, agora já estamos numa outra cena, não é? Jesus retirou-se e, para não variar, ele vai para onde? Para onde é que Jesus vai? Força! Tenham medo, para o mar, não é? Para a beira do mar, não é? Ou Jesus, parece que Jesus ou está na sinagoga ou está na praia. Exatamente. Eu gosto de fazer isso no verão. Ou estou na igreja ou vou para a praia. É um bom esquema, é uma boa ética de trabalho. Então, Jesus tem uma missão clara que é pregar. Nós já recordámos isso. O que explica o que está aqui a acontecer? Há opções logísticas que têm de ser tomadas, certo? Jesus pede aos seus discípulos que tivessem sempre um barquinho pronto, porque havia muita gente a vir ouvir Jesus, a ouvir dizer o que Jesus estava a fazer e vinham ter com ele,
ok? Portanto, pessoas de todo o lado. E o que é que Jesus na prática está a dizer? Pessoal, eu não posso ter o meu ministério a ser apertado por todos os lados. Eu preciso de algum espaço, de algumas condições para conseguir pregar, ok? Então há aqui questões logísticas que têm de ser obedecidas. É necessário que a pregação aconteça de maneira séria e eficaz. Isto é muito importante. Porque Jesus, querendo curar, isso é claro, mas a importância que Jesus dá ao valor da pregação da palavra não tem igual. Jesus quer pregar. Okay? É a palavra que tem de estar a ser clara e a sair para aquela gente. Então há muita gente a ir ao encontro de Jesus e o caos está instalado. Não é? Vejam lá a cadência do texto. Seguiu da Galileia uma grande multidão, Judeia, Jerusalém, Idumeia, da além do Jordão, dos arredores de Tiro, de Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. E depois um pouco mais à frente. Verso 10. Pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam para o tocar. Estão a ver a cena? Eles empurravam-se uns aos outros, faziam uma confusão para chegar a Jesus e tentar tocar nele. Lembrei-me, a coisa que mais, que me lembrei, que eu acho que mais, que melhor ilustra isto que está aqui a acontecer. Sabem a Black Friday? Logo a seguir ao Thanksgiving. Não foi assim há tanto tempo. Sabem aqueles vídeos que geralmente às vezes aparecem no nosso feed, nos Estados Unidos, das pessoas à espera da Black Friday, que eles abram a loja, parece que a porta abre e aquilo vem a multidão. Estão a ver? Mais ou menos assim. As pessoas todas a querer estar com Jesus, sobretudo os enfermos a querer tocar nele, era uma espécie de Black Friday da cura, não é? Cura livre para toda a gente. Por cima ali o Black Friday era mesmo um desconto completo, não se pagava nada, ok? As pessoas todas despejadas para tocar Jesus. É claro que Jesus vai ter que dizer: pessoal, arranjem-me um barquinho. Ele estava à beira-mar e é bonita esta cena. Jesus costumava pregar também afastando-se, indo para o mar dentro de um barquinho, alguns metros da praia, e a pregar para as multidões. Uma imagem bonita. Nunca fizemos isso, Tiago. Também nunca tivemos multidões a querer que as curássemos. O barquinho é o menos. Se viessem as multidões, nós ficávamos logo ali. O caos está instalado porque o restabelecimento físico está à distância de um toque do Mestre. E há aqui uma coisa importante, porque esta distância propositada que Jesus mantém das multidões, quando ensina, mostra-nos também que há uma perspectiva particular que Jesus tem da multidão, certo? Jesus está no barquinho, as multidões estão na praia, ali à beira-mar, e a perspectiva que Jesus tem da multidão é muito melhor, muito mais abrangente, do que a perspectiva que a multidão tem de si mesma, certo? Isto não é só interessante do ponto de vista cênico. Isto é interessante porque ilustra um princípio espiritual também. Ao distanciar-se para pregar, e nesse sentido ao dizer, mais importante que eu cure já esta gente toda, é que eu me afaste para pregar, Jesus mostra-se como o único que vê claramente a verdadeira doença daquela gente. A perspectiva que Jesus tem do problema daquele povo é a perspectiva certa. E isso também está em causa quando Jesus se afasta e quando não os cura logo. Ele sabe que a verdadeira cura que aquela gente precisa não é simplesmente a cura física, é uma cura do coração. Doença é essa que só pode ser curada pela palavra de Deus. Por isso é que Jesus diz, vez após vez, eu preciso pregar, eu tenho de pregar. E foi para isso que eu vim. Este aspecto, reparem, também ensina-nos o quê? Que o melhor descanso que tu podes ter não está em todos os teus problemas serem resolvidos, da mesma maneira como o melhor descanso e a melhor cura que aquela multidão podia ter não era que as suas doenças e maleitas físicas desaparecessem todas.
Embora, mais uma vez, nós saibamos que Jesus quisesse curar aquelas pessoas. Mas o melhor descanso que tu podes ter está em escutares e dependeres da palavra de Deus. Mesmo que as tuas circunstâncias não se resolvam imediatamente. Ou às vezes até mesmo quando as circunstâncias não se resolvam de todo. Mas ainda assim há um descanso que nos é garantido sempre que dependemos da palavra de Deus em Cristo. Aí está em causa também quando Jesus se afasta. Parece um pequeno passo que não tem grande importância quando lemos o texto. Ok, Jesus está a querer ganhar espaço, fôlego, não é? Para respirar e para conseguir falar. Mas a perspectiva de Jesus é a perspectiva certa. Ele sabe o que é que aquele povo precisa. E no meio desta correria para o Mestre, encontramos mais uma vez o quê? O que é que voltamos a encontrar onde Jesus está? Também está lá pessoas que estão o quê? O que é que o texto diz já no final? Verso 11 e 12. Quem é que se aproxima regularmente de Jesus? Força! Espíritos imundos, não é? Pessoas possessas de espíritos imundos, de demónios. E que a minha tradução é um pouco mais branda, diz exclamavam. Na verdade, eles berravam. Alguma tradução diz berravam ou gritavam? Gritavam, Ruth. Imaginem. A confusão já é imensa. O caos já está instalado. Ainda vêm lá os endemoniados. Agora estou a fazer assim, não sei se eles andavam assim ou não. Mas vinham lá os endemoniados a gritar: Tu és o Filho de Deus! Estão a imaginar? Não consegue. Eu não consigo imaginar. Isto devia ser... mais uma vez, a realidade é muito mais interessante que a ficção científica, não é? Ou que a ficção simplesmente. Endemoniados a chegarem a Jesus e a dizer: Tu és o Filho de Deus, a berrarem que Ele era o Filho de Deus. E uma vez mais vemos o quê? O que é que Jesus faz em relação aos endemoniados? O que é que Ele faz? Eu ouvi aí, diz. Manda-os calar. Manda-os calar. Para que não divulgassem quem Ele era. Ora, chegados até aqui no Evangelho de Marcos, nós temos uma afirmação que é clara, okay? E que é transversal em todo o livro. Foi assim que o Evangelho começou e é essa afirmação que vai sendo repetida e desenvolvida durante o Evangelho. Que afirmação é essa? Uma afirmação acerca de Jesus. Que Ele é o Filho de Deus, não é? É isto que os demónios também estão a dizer outra vez. Tu és o Filho de Deus. Mas por alguma razão Jesus não quer que a sua identidade seja conhecida de qualquer maneira, certo? Nem mesmo aquele homem que foi curado lá atrás no capítulo 1 ainda, quando Jesus diz: não digas nada, não é? Jesus não quer que aquele homem os ponha à publicidade. Muito mais agora com os endemoniados. Ele diz: calem-se, vocês calem-se. Jesus não quer que a sua identidade seja conhecida de qualquer maneira. É uma reação violenta e imediata de Jesus, certo? O que é que nós aprendemos com isto? Nós aprendemos que Jesus não veio para dialogar com o poder das trevas. Jesus veio para vencê-lo. É certo que nós temos episódios em que Jesus parece que está a dialogar, não é? E dialoga com pessoas possuídas de espíritos imundos. Conseguem-se lembrar de algum episódio em que isso acontece? Como? Que é o endemoniado? Gadareno ou Gezareno, dependendo da tradução, não é? É curioso porque chegaremos lá a esse texto aqui também no Evangelho de Marcos, acho que é o Evangelho de Lucas, que diz que são 2 endemoniados que saem. E de facto acontece ali uma pequena conversa, não é? Mas o que é importante nós percebemos é que nunca esse diálogo que Jesus permite que seja estabelecido com aquele endemoniado é feito numa plataforma de igualdade. Nunca os endemoniados estão em condição de negociar de par para com Jesus. Há sempre uma relação de autoridade e reconhecimento dessa autoridade. Então Jesus não vem para dialogar com o poder das trevas, mas para vencê-lo. Agora aplica isto à tua vida. Eu acho que muitos de nós não somos chamados na rotina dos nossos dias, não é? De segunda a sexta-feira, das 9 às 5, termos de lidar com possessões demoníacas, não é? Da mesma maneira como Jesus tinha de lidar.
Mas o mesmo princípio está em causa quando tu te entregas muito mais a dialogar com aquilo, e nesse sentido a tentares conversar e convencer, com aquilo que te puxa para as trevas, do que a assumires na tua vida a vitória que Jesus já conquistou para ti sobre isso. Quantas vezes nós dialogamos, não é? Abrimos espaço para as sugestões das tentações que diariamente nos rodeiam. Em vez de nos lembrarmos, não, calma lá, Jesus venceu isto. Jesus venceu o poder das trevas. Jesus venceu o poder das trevas para que eu viva nessa vitória diariamente. O privilégio de afirmar que Jesus é o Filho de Deus não deve estar na boca de quem, não querendo nada com Ele, ainda assim se vê obrigado a admiti-lo. Isto é um privilégio, afirmar que Jesus é o Filho de Deus. O texto, o apóstolo Paulo vai explicar isso. Ninguém pode afirmar que Jesus é o Filho de Deus se não for através do quê? Se não for pelo Espírito Santo. E agora perguntamos, será que estes demónios afirmavam que Jesus é o Filho de Deus pelo poder do Espírito Santo? Não pode ser. Mas ainda assim é inevitável que eles reconhecessem, porque a autoridade estava toda do lado de Jesus. É isso que vai acontecer também no final, quando Jesus regressar. Não haverá uma única pessoa que não reconheça que Jesus é Senhor, ou para a sua salvação, ou para a sua condenação eterna. O privilégio de afirmar que Jesus é o Filho de Deus, é isso que está em causa também quando Jesus os manda calar. É que Jesus quer que essa afirmação, essa declaração de que tu és o Filho de Deus, esteja na boca de quem se submete a Ele em fé, em arrependimento, em louvor. Ele quer que a transformação no coração aconteça para então haver essa afirmação que o glorifica. Por isso é que Jesus também diz, calem-se, vocês não digam nada, calem-se. E vamos avançar para o último trecho, do verso 13 ao verso 19. Então já tivemos Jesus na sinagoga, um embate com os fariseus e o desejo dos fariseus o matarem. Agora nós temos Jesus à beira-mar, a pregar num barquinho, uma multidão a querer tocar e ele a repreender as pessoas possuídas. E agora vamos para outro episódio. Verso 13. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demónios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Quero perguntar-vos o que é que vocês acham interessante nesta passagem. O que é que parece ser uma passagem, ok, Jesus chamou para si aqueles que ele quis, mas que aspectos particulares desta passagem é que chamam a vossa atenção? Vocês acham curioso estar aí? Que eles tivessem o poder de curar? Bem visto, não é? Jesus também era esperto, eu preciso começar a delegar responsabilidades. É melhor eu dar a capacidade a esta gente para eles começarem a curar também, senão eu não vou ter descanso. Bem visto. Mas não vamos já aí. E ainda no verso 11 e também no verso 14. Tem a ver com o lugar para onde Jesus foi. Para onde é que Jesus foi? Para um monte. Quando vocês pensam em montes na Bíblia, o texto não está a dizer isto explicitamente, mas o texto também está dentro de um contexto maior que é toda a Escritura, certo? Quando vocês pensam em monte na Bíblia, qual é o monte mais conhecido que vocês conhecem? Qual é o monte? Eu ouvi coisas diferentes, acho eu. Houve alguém que disse Monte Sião? Sinai. Monte Sinai, exatamente. O que aconteceu no Monte Sinai? A lei. Como assim a lei, Newton?
Deus entregou a lei a Moisés no Monte Sinai. Lembram-se? Então Deus resgata o povo do Egito. O povo vai para o deserto e no Sinai Deus desce sobre o Monte Sinai. Fala com Moisés, dá-lhe a lei, os 10 mandamentos e toda a lei para a vida do povo. Certo? No Monte Sinai Deus faz o que é com o povo? Entra numa aliança com o povo. Estabelece os termos da aliança do povo. Certo? Para resumir muito, se vocês me obedecerem, vai correr bem. Se vocês me desobedecerem, vai correr mal. A aliança estava a ser estabelecida. Ora, não é por acaso que Jesus suba a um monte, ok? Isto também está em causa neste verso. Jesus subiu ao monte porque Ele próprio é a confirmação daquilo que já tinha acontecido no Velho Testamento. Mas vamos ao segundo elemento, no verso 14. O que é que vocês acham? Normal estar aí sem grande significado aparente. Como? Companhia. Também, é verdade, já lá vamos, Ruth. Há a questão da cura e há a questão da companhia. Mas não vos intriga o porquê de Jesus ter escolhido este número concreto de discípulos? 12. Qual é o outro número 12 famoso nas Escrituras? As 12 tribos de Israel, certo? Deus entrou numa aliança com o povo lá no Monte Sinai e, nesse sentido, as 12 tribos representam a totalidade do povo, certo? Agora Jesus está a chamar 12 discípulos. Ou seja, Jesus está a tomar para si a responsabilidade e a confirmação de uma aliança com o seu povo, digamos assim, o seu povo renovado. Aquilo que Deus tinha antecipado lá no Velho Testamento, agora Jesus está a fazer, não é? Eu estou a chamar os meus. Da mesma maneira que Deus chamou os seus, Jesus agora está a chamar os seus, o seu povo. E então vamos àquelas questões que já foram destacadas. Para estarem com Ele, a questão da companhia, para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demónios. Então há aqui uma questão em contraposição com aquilo que tinha acontecido com os fariseus. Nós percebemos que as fações em relação a Jesus vão ficar cada vez mais definidas, certo? Entre quem está contra Jesus e quem está com Jesus. Está a ficar cada vez mais definido. Se no início do capítulo nós vimos fariseus e herodianos a confirmarem a sua resolução e o seu endurecimento em relação a Jesus, agora vemos Jesus a confirmar a identificação dos discípulos consigo mesmo, chamando-os para si, através como da companhia, do seu ministério de pregação, da autoridade para expulsar demónios. Há uma identificação bem próxima, bem íntima, que Jesus quer estabelecer com aqueles que são seus. Ele vai se identificar com eles, na medida em que lhes dá as características do seu próprio ministério, dá-lhes a sua própria companhia e eles vão ser identificados com o mestre deles. E o facto de Jesus dar um novo nome a alguns dos discípulos, repararam nisso? Jesus renomeou. Poucos deles, foram poucos. Repararam a quem é que Jesus deu um novo nome? A Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Curiosamente, são estes 3 homens, Pedro, João e Tiago, que vão formar o círculo, dentro dos discípulos, o círculo mais íntimo do Senhor Jesus. Este é um sinal de propriedade, como diz o pastor Tiago no livro Milagres do Coração. É um sinal de propriedade e estes homens não são exceção a uma nova posse espiritual. Eles pertencem ao Senhor Jesus. E Jesus está a mostrar a maneira como essa pertença vai acontecer. Eles vão ter a companhia do próprio Mestre, do próprio Deus, vai estar com ele. Eles vão ter as características do ministério de Jesus para pregar e para expulsar demónios, naquele caso em concreto. E a ênfase do episódio está
aonde? Onde é que vocês acham que a ênfase deste episódio está? O que é que sobressai aqui? O que é que acham que sobressai nestes versos 13 ao 19? No facto de Jesus designar 12 para si, para estarem com Ele. Acham que o texto está a dizer que este encontro de Jesus e os discípulos dependeu mais dos discípulos ou dependeu mais de Jesus? De Jesus, certo? A ênfase do texto está completamente do lado de Jesus, da iniciativa de Jesus, da capacidade de Jesus. É Jesus quem escolhe, é Jesus quem chama, é Jesus quem capacita os seus discípulos. E a aplicação é imediata. E ela é confirmada em toda a Bíblia. Não só aqui, mas em todo o texto da Bíblia, nós temos esta aplicação confirmada para nós. Não foste tu que escolheste Jesus. Foi Jesus que te escolheu a ti. Não foste tu que escolheste Jesus. Se estás aqui nesta tarde e tu confias em Cristo, tens a tua fé nele, confias nele, queres estar com ele, amas o teu Senhor, queres louvá-lo. Isso não aconteceu porque tu decidiste fazê-lo um dia. Isso aconteceu porque Jesus te escolheu, como ele escolheu os seus discípulos aqui. E deixa-me dizer, se isto fere a tua sensibilidade, porque não é um assunto fácil, okay? Para nós, sobretudo, que vivemos num tempo em que o valor mais alto será talvez o da suposta liberdade que nós achamos que nós temos para decidir aquilo que nós queremos. Se isto fere a tua sensibilidade, se isto ataca a estima que tu tens pela tua liberdade, e nós somos todos a favor da liberdade, lembra-te que o que é natural em ti, o que é natural em mim, não é reconhecer Jesus como Filho de Deus. O que é natural em nós não é reconhecer Jesus como Senhor dos Senhores. O que é natural em nós é rejeitá-lo e é fugir dele. O que é natural em nós não é estarmos do lado dos discípulos, é estarmos do lado dos fariseus, a conspirarem com aqueles que são mais distantes de nós para colocarmos Jesus em xeque ao ponto de o assassinarmos. É isso que é natural em nós. É isso que o Evangelho mostra na nossa vida. Sem a graça de Deus, eu estaria do lado daqueles que fizeram tudo para matar o nosso Senhor. Sermos salvos somente pela graça de Deus significa que estamos completamente à mercê de Jesus ter misericórdia de nós e nos chamar para si. Repara, esta é uma doutrina de Jesus te escolher a ti. Tu não escolheres a Jesus, que te coloca no lugar mais profundo de humildade. Porque faz-nos olhar para o nosso pecado e dizer, se não fosse a iniciativa de Deus ao vir ao meu encontro, eu nunca teria a capacidade de me lançar sobre ele. Eu nunca teria a capacidade de o invocar. Porquê? Como Paulo explica na carta aos Romanos, a nossa condição natural não é sermos livres. A nossa condição natural é sermos escravos. E escravos do quê? Escravos do pecado. Paulo vai ainda mais fundo na carta aos Efésios quando diz que nós estamos o quê? Nós estamos bem vivinhos da Silva? Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Como é que um morto, esta é sempre a pergunta que me desarma, como é que um morto espiritualmente consegue fazer o que quer que seja? Quanto mais escolher Deus, se toda a sua inclinação está no sentido oposto. Tem que ser Deus a ir lá, pegar nele, virá-lo para si, colocá-lo diante de Cristo, diante do seu sacrifício, diante da sua graça. Ao mesmo tempo, lembra-te que Jesus te ter escolhido, Jesus ter-te chamado para si, é a tua segurança. Se fosses tu que a determinada altura decidiste seguir Jesus por ti mesmo, a segurança que tu terias na tua salvação estaria em ti mesmo. Eu teria muita pena por ti. Porque em menos de nada, tanto tu e eu, acabaríamos por perder isso. Mas a segurança da nossa chamada, da nossa salvação, não está em nós, está no facto de ter sido Jesus a agarrar-nos, a chamar-nos, a nos salvar. E isso significa que Ele não nos vai perder. Lembram-se o que é que Jesus orou lá em João 17, na sua última oração pelos seus discípulos, antes de ser preso e crucificado? O
que é que ele diz ao Pai? Eu perdi 2 ou 3 dos que tu me deste, mas não faz mal porque eram dispensáveis. Ele disse isto? Não. Ele disse o quê? Eu não perdi um. É como o outro. Diga-me um. Não é? Ele não perdeu um dos que tu me deste. Ele estava claro que aquilo é imediatamente aplicado aos discípulos de Jesus, mas nós sabemos que aquela oração é feita para todos aqueles que nele creem. Eu não perdi um dos que tu me deste. Essa é a oração que Jesus continua a fazer por nós, agora que Ele está à direita do Pai, a interceder no nosso lugar. Ele garante que nós não vamos ser perdidos, que não vai haver nada que nos arrebata da sua mão, independentemente da circunstância que tu possas estar a viver. Ele não te vai perder. Para terminar, destacar mais uma coisa. Quando nós percebemos estes cenários daqueles que rejeitam Jesus e daqueles que estão com Ele, estar completamente definido, de fariseus herodianos que querem matar Jesus e os discípulos que Jesus chama, nós percebemos que não há neutralidade possível quando o assunto é o Evangelho. Ou nós estamos dentro com a nossa vida toda, ou estamos fora com todas as nossas forças. A Bíblia não deixa espaço para, mas há aqui um terreno médio em que tu podes conceder algumas coisas e ainda assim fazeres parte da equipa de Jesus, mesmo que não estejas completamente dentro. Nunca a Bíblia funciona nesses termos. Ou tu estás com a tua vida toda, ou tu não estás de todo. Por isso é que cantar aquele verso há pouco é tão difícil às vezes. O meu coração é somente teu. E nós percebemos. Eu minto muitas vezes. É difícil. É muito fácil ter o meu coração dividido. Ainda que possamos ser levados a pensar que esta intensidade, na maneira como a Bíblia coloca as coisas, é um exagero. Que exagero. Eu acho que isso não é bem assim. Eu posso ser de Jesus e ainda assim as coisas não serem assim tão exageradas como a Bíblia está a colocar. E achamos às vezes que podemos ir doseando a nossa entrega a Jesus. Ainda que nós pensemos isso, a Bíblia é clara ao lembrar-nos que o que está em causa é uma vida perto do próprio Deus. Não é o facto de tu te permitires conceder algumas coisas. Senhor Jesus, eu vou obedecer apenas até aqui. Okay? O resto, eu continuo a ser teu. Okay? Que não haja mal-entendidos nisto. Mas eu só vou até aí. Não é? O resto eu trato. Eu vou fazer os compromissos que tenho que fazer, mas do resto trato eu. Okay? Não mexas muito nesta parte da minha vida. O que está em causa é aquilo que Jesus, é aquilo que está a dizer o texto. Ele designou 12 para estarem com Ele. O que está em causa é uma vida perto do próprio Deus. E tu não podes dosear isso. Essa é a realidade mais incrível que tu podes pensar, que tu podes conceber. A partir do momento em que começamos a querer dosear, isto significa que nós já não estamos lá. O nosso coração já está endurecido, mais uma vez, como aqueles fariseus. Não há critério nosso que tenha a capacidade de conter a torrencialidade que é Deus a vir ao nosso encontro no seu próprio Filho feito homem. Por isso é que é tão importante, neste período do ano, nós pararmos para considerarmos aquilo que Jesus veio fazer por nós. Nós tomarmos tempo para considerar os textos acerca da espera de Jesus, aquilo que Deus fez em Cristo. Porque se pensarmos bem, o pastor Tiago hoje pregava sobre isto de manhã, a coisa mais extraordinária de todas que nós encontramos na Bíblia nem sequer é a ressurreição. É claro que a ressurreição faz parte do pacote, não me entendam mal, mas a coisa mais extraordinária de todas qual é? É Deus ter-se feito homem em Cristo Jesus. Deus ter assumido a nossa limitação. Deus ter assumido as nossas características em Cristo Jesus. Isso é torrencial, é de uma intensidade que nós não conseguimos captar. O Deus infinito que não pode ser contido num espaço apenas, que não pode ser contido no tempo e no espaço. Faz-se contido no tempo e no espaço em Cristo Jesus.
Não há critério nosso que nós achemos razoável para avaliar a nossa entrega a Jesus que tenha a capacidade de conter isto. Quando o Evangelho ganha força na tua vida, quando ele te agarra, tu não tens como resistir. Tu não tens como dizer, Senhor, eu gosto muito de ti, mas deixa-me primeiro tratar dos meus afazeres. Não, tu entregas-te todo como aquela multidão desesperada se estava a entregar. Tu queres tocar no teu Senhor. Tu queres vê-lo. Tu queres ouvi-lo. A intensidade divina que é a palavra de Deus encarnada em Jesus para nos salvar só tem uma resposta possível. É essa resposta que Jesus procura. É essa resposta que Jesus quer fazer brotar nas nossas vidas através de corações onde milagres acontecem, onde a transformação acontece. Que são vidas totalmente entregues em fé, em arrependimento e em louvor. Não temos outra maneira de viver para o nosso Deus. Vivemos de maneira muito imperfeita, reconhecemos os nossos erros, falhas, pecados, mas a nossa entrega contínua é isso mesmo, é uma entrega que acontece continuadamente todos os dias. Senhor, eu voltei a errar, por isso eu não tenho para onde ir, mas eu continuo aqui, Senhor, eu peço-te perdão. Eu sei que tu garantiste esse meu perdão. Eu sei que a tua morte é suficiente, a tua ressurreição é perfeita para que qualquer pecado que eu cometa tenha o teu perdão, para que eu não seja perdido, para que nada me afaste da tua presença. Foste tu que garantiste isso, portanto é com base na tua palavra que eu vou avançar. E nós vivemos isso diariamente, a nossa fé, o nosso arrependimento e o nosso louvor ao nosso Deus. Vamos voltar a ficar de pé, queridos irmãos, e vamos voltar a cantar.